Pai do Senhor, meus queridos, é um prazer estar convosco novamente. Abramos nossas Bíblias em Mateus 7 e 12, que diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. São palavras do nosso Senhor Jesus, que fala assim. E hoje a gente vai falar sobre o confucionismo. E o confucionismo é o principal sistema de pensamentos chinês, tendo sido a doutrina oficial da China durante quase 2000 anos, do século II até o início do século XX. Esta religião se desenvolveu a partir dos ensinamentos de Confúcio em 551 a 479 a.C. A grafia latina do nome é Kung Fu Shen, ou Mestre Kung, que fundou essa norma religiosa por volta do século V a.C. O confucionismo tem influenciado as atitudes dos chineses em relação à existência, fixando os modelos de vida, valores sociais e proporcionando a base das teorias políticas e institucionais chinesas, sendo, portanto, uma religião com apelos essencialmente morais e sociais. Da China, o confucionismo se estendeu à Coreia do Sul, Japão, Vietnã, Singapura e nas últimas décadas tem despertado o interesse de muitos eruditos do Ocidente. O princípio básico do confucionismo é conhecido pelos chineses como Jun Shao, ensinamento dos sábios, e define a busca de um caminho superior, o Tao, como forma de viver bem e em equilíbrio entre as vontades da terra e as do céu. Então, para você viver bem, você tem que estar em harmonia com o céu e terra. Bora pegar o nosso livro, a gente estava vendo aqui o IPCP, vamos ver o nosso livro. O Confúcio, também chamado de Kung Fu Zu, o criador do confucionismo, nasceu na aldeia de Tissou, no estado de Lu, na porção sudoeste da província de Shantungue, aliás. Ele viveu por volta do ano 551 a 479 a.C. Foi ele um filósofo e líder religioso chinês. Confúcio tornou-se o primeiro mestre profissional da história chinesa. Seus primeiros estudantes, que se tornaram discípulos em seu movimento religioso, segundo os registros antigos, foram 24. Confúcio recebeu a educação liberal em estudos de humanidades como poesia e literatura, havendo transmitido essa cultura aos seus discípulos. Muitos deles vieram a ocupar posições importantes no governo e na sociedade chinesa. O próprio Confúcio serviu em postos governamentais e aos 54 anos de idade chegou a ser ministro de Estado. Ele pregava a volta da organização dos primeiros tempos da dinastia Shu, nos quais a organização familiar se confundia com a do Estado. Seus projetos de reforma não foram aceitos e ele teve de se exilar por um longo tempo. Mas, virando a página, ele, acima de tudo, era um mestre, embora tenha exercido alguma influência durante seus dias de vida. O triunfo do confucionismo não ocorreu senão já no segundo século antes de Cristo. Confúcio viveu numa época crítica da história chinesa. O país passava pelo que a história chama de Idade do Bronze para a Idade do Ferro. Bom, então nessa passagem da Idade do Bronze para a Idade dos Ferros, época em que havia inúmeras guerras, propriedades rurais, pelo controle de territórios. Nesse tempo, a dinastia Shu exercia um governo apenas teórico, uma vez que o território lhe fugia do controle. Eles tinham um governo, mas não tinham um governo. Eles tinham um governo, mas não mandavam.
um dos governos apenas teórico, uma vez que o território lhe fugiu ao controle. Então, um dos segredos do Confúcio era a ligação entre o professor e estudante, que cultivava algo que veio a tornar-se um ideal chinês muito imitado por outros. Quando foi instituído um dia do professor na China, no século XX, foi escolhida a data lendária do nascimento de Confúcio, que é 28 de setembro. Né? Então, a vida do professor faz muita diferença na vida do aluno. Né? Então, já no século XX, olha que do século II ao século XX é muito chão. Mas quando foi escolhida a data do professor na China, escolheu a data do nascimento do Confúcio, né? Ou a data lendária. Né? Para quem quer saber também desenvolver melhor esse conceito de professor na vida do aluno, eu falo para vocês, eu oriento vocês a assistirem o filme A Onda. Né? A Onda fala muito sobre isso. Né? O professor começa a influenciar os alunos, né? E cria praticamente um estado paralelo ao estado civil normal. Né? Ali, a escola representa um país, né? E o professor representa a liderança dos jovens. Né? E você vê que no filme, né, o professor manipula a maioria. Somente duas pessoas, três pessoas, dois alunos, aliás, um casal de alunos, é que não são manipulados pelo professor. Os outros todos foram. A massa, né? Por quê? Porque alguém quer se sentir melhor, né? Alguém quer se sentir melhor que os outros, superior ao outro. E daí, quando aparece alguém que diz, você é especial, né? E nós vamos criar um partido especial, vamos criar um grupo especial, os caras acreditam, né? Aí abre mão da liberdade, abre mão das escolhas, abre mão de tudo para, juntamente com aquele grupo, que naquele momento é minoria, conseguir destaque no meio dos outros. Né? E daí foi o que aconteceu no colégio. Bem, assista lá o filme e depois lembre-se dessa importância da vida do professor no aluno. Se for um professor bom, vai influenciar o aluno para o bem. Mas se for um esquerdista, um miserável, vai influenciá-lo para o mal. Né? E vai destruir não só uma família, uma vida, mas uma família e também uma sociedade. Por quê? Porque não está informando, está desinformando o aluno e está usando o aluno como uma arma de guerra, uma arma de matar. Né? Então, é mais ou menos assim que Confúcio fez com seus alunos. Né? Não no sentido, não vou dizer no sentido mal da palavra, né? Mas no sentido de chegar ao ponto de os alunos serem influenciados totalmente por ele e ele conduzir os alunos para onde ele queria. Né? É assim o desejo do totalitário também é conduzir o destino das pessoas. Né? Todo país totalitário, o seu governante é quem dita o que o cara vai fazer, o que o cidadão vai fazer, o que o cidadão vai deixar de fazer. Então é bom esse filme que eu falei para vocês. Então, no desenvolvimento das suas ideias, Confúcio formou uma verdadeira escola. Ele pretendia modificar o pensamento dos jovens aristocráticos cultos que estavam sendo preparados para exercer cargos públicos. Né? Então, Confúcio teve como objetivo reformar os costumes da época, pois acreditava que a degradação moral é que teria levado às guerras e à destruição, pois chegou a estimular a prática, a preservação dos rituais tradicionais chineses, pois acreditava que fossem eficazes na preservação dos valores morais. Então, o Confúcio já achou que na sua época, no século lá, já os jovens estavam perdidos, né? E isso já foi na época do século VI, né? Quando você se lembra do século VI a.C., você se lembra da queda de Jerusalém, né? Dos profetas Jeremias, né? Daniel. Né? Então, meus jovens, imagine se Confúcio vivesse a nossa geração, né? O que ele diria, né? Se naquele tempo ele disse que já não tinha mais valor moral, agora, né? Com essa coisa aí, com essa perversidade na sociedade, o que Confúcio diria, né? Então ele disse que o motivo das guerras, o motivo de tanta roubalheira, de corrupção na China, a China que eu falo, a gente não imagina a China como a China é hoje, porque hoje é o estado moderno da China, mas a gente está falando do lugar onde está a China hoje, né?
que eram várias tribos, e cada tribo tinha uma liderança, né? E aquele negócio todo, o governo tinha, o rei tinha controle, mas não tinha controle total das pessoas, né? E esse controle total é através de quê? Das escolas, né? Dos ensinamentos, né? Dessas coisas todas, que quer levar a sociedade toda para o caos, né? Ou para um controle total, para um 666, né? Seu pensamento desenvolvido e aprofundado por inúmeros discípulos era racionalista e pragmático, o que fez com que os confucionistas extirpassem da literatura chinesa todos os elementos mitológicos e sobrenaturais. O princípio da lealdade é básico no confucionismo. Há uma lealdade que o filho deve ao pai e uma que os súditos devem ao soberano. Dessa forma, a família não se desmantela, que contribui para a manutenção do Estado. Agindo com justiça, o pai demonstra seu amor pelo filho e se mantém leal. O mesmo raciocínio deve para as relações entre si e seus súditos. Justiça, benevolência e lealdade são os princípios mais importantes e a base do comportamento correto, tanto no nível individual quanto no nível político, segundo o confucionismo. Então, o que ele dizia era que a família deveria lealdade ao pai e o pai deveria lealdade ao soberano. Lógico, o que ele está dizendo? Que a célula da sociedade é a família. Então, o que forma um país, o que forma uma nação, são famílias, né? Então, se uma família é desregulada, não obedece pai, não obedece a ninguém, eles vivem que nem bicho, como diz o outro, então o Estado será um caos, né? Então, se os membros da família vivem para si mesmo e não se preocupam uns com os outros, o futuro do Estado qual é? É que quem governa o Estado vai querer também viver só para si mesmo e não vai pensar no povo. Era isso que Confúcio dizia. E é isso que de fato acontece, né? Se você tem uma família bem ajustada, você vai ter cidadãos também bem ajustados. Mas se você tem família em que o cara só olha para si próprio, só olha só para ele mesmo, só quer tirar proveito, então o que vai acontecer se um homem desse chega na presidência do país, se ele chega a um cargo de ministro, a um cargo de deputado, de senador, de governador? Lógico que ele vai pensar só em encher o bolso de dinheiro, né? Ele não vai pensar nas outras pessoas. Por quê? Porque a educação da casa dele não deixou ele pensar assim. Mas pensar ele como um indivíduo, como ele fosse o ladrão que vai roubar tudo para viver bem, né? Enquanto que os outros podem viver miseravelmente, né? Então Confúcio, ele planejou a sociedade. Não é em vão que o confucionismo, a escola de Confúcio, durou tanto tempo, durou até o século XX na China. É porque o ideal do cara era bom, né? Era bom no sentido de Estado, né? Em 136 a.C., o confucionismo foi transformado em doutrina política oficial do Império Chinês. Manteve-se nessa condição até 1912, quando se instalou a República da China. Então você vê que é muito chão, né? É mais ou menos 1.800 anos aproximadamente em que o confucionismo foi transformado em doutrina política. Então, o que eles queriam dessa doutrina política? Né? Principalmente, eles queriam que a lealdade de quem? A lealdade dos súditos ao soberano, né? Assim como a lealdade dos filhos ao pai, né? Então, se o pai conseguisse dominar a família e fosse leal ao Estado, então o rei não tinha do que se preocupar. Meus bons, entre 220 e 907 d.C., o confucionismo foi suplantado pelo budismo indiano e pelo taoísmo, mas a partir de 960 d.C. retornou sua importância e prestígio. A partir dessa data, até cerca de 1279 d.C., uma mistura de budismo, zen-budismo, taoísmo, confucionismo deu origem ao chamado neoconfucionismo, né? Doutrina que pregava a meditação e a integração à natureza como caminho da salvação, né? Após a República com Yat-sen, em 912,
1912, para ser mais exato, a China passou a receber profundas influências ocidentais e o confucionismo foi criticado como doutrina conservadora e obscurantista. Né? Com a Revolução Comunista, o Confúcio foi taxado de reacionário e seu pensamento execrado na China. Fora a China, o Japão foi o país que recebeu maiores influências do confucionismo, tornando-se doutrina oficial do governo japonês no período de 1600 a 1869 depois de Cristo. 1868 depois de Cristo. 1868 depois de Cristo. Então, é assim que aconteceu, né? O confucionismo na China, né? E você vê que o confucionismo e o taoísmo não era muito diferente, né? Eles em várias partes, eles se completam, né? O caminho, né? Por exemplo, o respeito à família, o respeito, né? Por isso que o oriental, ele é disciplinado, né? Ele é, desde criança, ele é ensinado naquela disciplina, ele não pode sair daquilo. E você vê que chegou uma parte em que o yoga, a meditação, já faz parte da salvação deles, o caminho para a salvação deles, né? Eles já pensavam em salvação como se uma forma de ganhar essa salvação era através do yoga. Você viu também que num determinado momento eles chegam a dar prioridade à família. Eles começam, o Estado não é burro, né? O Estado, ele sabe que para poder ter pessoas submissas, ele tem que ensinar desde pequenininho, né? Então, por isso que hoje não é diferente, não, né? O que o Estado está fazendo? Está criando o que para nós? Escolas, né? Escolas integrais, em que o aluno fica o dia todo na escola. Mas aprendendo o quê? Se você for perguntar o que o aluno está aprendendo, jogar bola, né? E outras coisas legais também da escola. Mas o que isso acontece? O Estado está tirando o aluno da família. E tirando o aluno da família, é mais fácil doutriná-lo. Doutriná-lo por quem? Pelo professor. E esse professor é o quê? Já foi doutrinado pelo Estado, né? Então, o Estado, tendo a submissão total das pessoas, ele se torna mais forte no poder. E ele dita as regras, né? Esse negócio de liberdade individual, esse negócio de falar diferente, não existe, porque agora é cantado pela mesma pela mesma cartilha. Então, a cantilana vai ser a mesma. Por quê? Porque o Estado vai ter o controle total. Por isso que agora o foco deles é a família, o foco do Estado é a família. Você viu aqui que era desde o século IV a.C. já se falava nisso, né? Em que? Em começar a doutrinar as crianças desde o berçário. Então, a doutrina de Confúcio. Confúcio não se afirmava pensador original, mas somente transmissor de ideias que ele tomara emprestado da antiguidade. Na realidade, porém, ele foi um pensador muito genial, né? Nunca um gênio vai dizer que é um gênio. Sempre um gênio vai dizer que não é gênio, né? Quando você vê um cara abrindo muita boca e bajulando ele mesmo, sem dúvida nenhuma, ele não é um gênio, né? Ele é mais para um idiota, né? Porque o gênio mesmo, ele nunca vai dizer que é um gênio. Mas, em que se centraliza a figura de Confúcio, né? Então, a filosofia de Confúcio centraliza-se em torno do homem e seu bem-estar na vida presente, né? Ele queria instituir uma boa sociedade caracterizada por relações sociais harmônicas, né? Então ele disse, não, o homem tem que viver bem. Para viver bem, ele tem que ser tratado bem, na vida presente, não esperar depois de morrer, né? O maior problema dos religiosos é esperar que as coisas se realizem só depois da morte. Não, fique aí passando fome, morrendo de fome, desempregado, seu desgraçado, que quando você morrer você vai ter uma vida feliz, né? Isso é uma maneira, é uma arma do Estado dominar as pessoas com a miséria. Não, rapaz, não diga nada não, se revolte contra isso não procure melhorar de vida não, que na outra reencarnação você melhora, né? É assim que os religiosos pregam, né? Mas Confúcio dizia que não, você tem que
o homem ele tem que estar bem, né? Ele tem que estar bem no presente, tem que ter um bem-estar, tem que ter saúde, tem que viver em harmonia com a sociedade, né? Tem que viver bem, a prática do viver bem. Outra coisa também que ele dizia era que as relações sociais dependeriam de que Confúcio chamava de li, ou seja, o caminho do bom gosto, né? A conduta de um cavalheiro. Se isso envolve a pessoa na realização de ritos apropriados, religiosos e outros, consiste muito mais em cumprir as próprias funções. Isso deve ser feito dentro de 5 relações cardeais: pai e filho, irmão mais velho e irmão mais novo, marido e mulher, amigo e amigo, soberano e súdito. A piedade final é uma das importantes bases do sistema. Então ele baseia tudo isso na piedade, né? Então ele fala o quê? Que tem que haver uma conduta de cavalheiro, aquela de, né, tratar o outro bem, né? A política da boa vizinhança, né? Você tratar as pessoas bem e você será tratado bem também. Então, se o pai trata o filho bem, o filho vai respeitá-lo mais, vai amar mais. Se o irmão mais velho amar o irmão mais novo e cuidar dele, aquele irmão mais novo também vai ser grato a ele. Se o marido tratar a mulher bem, a mulher vai tratar também ele bem, vai cuidar melhor dele, né? Se o amigo tratar o amigo bem, aquela amizade vai se tornar firme. Se o soberano tratar o súdito bem, aquele súdito nunca vai se rebelar contra ele, né? Então, a piedade final é uma das importantes bases do sistema, como está no livro. Então, o senso da propriedade, 3, é um meio do desenvolvimento de caráter, né? Assim como uma casa dotada de alicerce sólido também precisa ter um aspecto agradável, com o formato arquitetônico harmonioso, assim também o homem bom deve caracterizar-se por boa maneira, mostrando-se cheio de consideração no trato com o próximo. Isso é comentado pelo estudo da música e da poesia. Nisso, Confúcio mesclava a ética com a estética. As qualidades humanas, segundo ele, seriam estimuladas pelas artes, né? A mente é despertada pela poesia para a prática do bem, né? Palavras bonitas, né? Poesia, você retratar bem as coisas, né? Estética harmoniosa, uma arte, né? Elas se complementam, né? Então a pessoa vive melhor. A regra áurea do confucionismo, né? O que não quiseres que te seja feito, não faças a outros, né? Naturalmente, isso corresponde à regra áurea ensinada por Jesus, em Mateus 7,12, como a gente já leu. Ali Jesus declara, porque esta é a lei e os profetas. E naturalmente temos nisso uma aplicação da lei do amor. A necessidade da comunicação de um bom caráter ocupa posição central nos ensinos do Confúcio. Primeiramente, o homem deve estabelecer seu próprio bom caráter e então deve transmitir os seus princípios a seu semelhante. Então, primeiramente, o homem deve construir o seu bom caráter. Depois que ele tiver um bom caráter, ele deve transmitir ao semelhante o seu bom caráter, né? Suas coisas boas, fazendo bem para o próximo, né? Essas coisas, né? Então, isso é bom caratismo, né? E como foi dito, Jesus disse, né? Aquilo que você não é bom para você, não queira para os outros, né? Só queira para os outros aquilo que você quer para você. E isso é a lei e o profeta, né? E isso é o amor, né? Eu praticar o bem ao outro porque eu não vou querer o mal para mim. Se eu quero o mal para mim, né, eu vou querer o mal para o outro também. Isso não existe, né? Eu nunca vou querer o mal para mim. Sempre vou querer o que é bom para mim. Então, se eu quero o bom para mim, eu devo querer também ao outro, né? Isso é uma prática que Jesus ensina em 7,12. Jesus disse, não, isso se resume toda a Bíblia. A prática de quê? Do amor. Porque se você tiver amor, você não vai fazer o mal. Quem quer ter amor e vai roubar o outro? Quem vai ter o amor e vai querer matar as pessoas, destruir a vida das pessoas, corromper as pessoas, mentir acerca das pessoas, não vai, né? Então isso é uma regra geral mesmo, né? Então o princípio do gen indica que é próprio justo, mas acima de tudo, o amor.
Do amor fluem a retidão, o respeito, a sinceridade, a lealdade, a liberdade, a verdade, a diligência, a generosidade, que são virtudes cardeais. Isso pode ser comparado à declaração do apóstolo Paulo em Gálatas 5, 22 e 23. Para Confúcio, o amor é solo onde são cultivadas todas as demais virtudes. Então, para o Confúcio, o amor é o solo em que é cultivada todas as virtudes. Então, para Paulo também, né? Se você ver 5 de Gálatas e o que Confúcio está falando, tudo bate, né? Só que Paulo ele chama o amor de o fruto, né? E já Confúcio ele chama o fruto de o solo, né? O solo onde se planta. E o fruto é onde se nasce da árvore, né? Essa é a diferença. Mas, no entanto, eles batem, né? No sentido de dizer que o amor é o início de tudo que é bom. Na política, para Confúcio, não haveria tal coisa como reforma do Estado, realização do elevado ideal sem a espiritualização do indivíduo ou da família. O monarca deveria ser selecionado por causa de seus méritos morais e não com base no poder pessoal. Esse conceito é paralelo ao ideal platônico do filósofo rei, né, pensamento de Platão, filósofo grego. Né? Para o Confúcio, pois, poder não é direito. O direito depende do caráter moral, e o poder real não se origina no poder militar. Ou então, dizendo a mesma coisa em termos modernos, o poder não vem do cano de um fuzil, no dizer de uma outra famosa figura chinesa. Então, o poder que o nosso amigo Confúcio falava era justamente isso, né? O direito depende do caráter moral e o poder real não se origina no poder militar, né? O poder não vem do cano do fuzil, né? Mas vem pelo caráter, né? Então tem muitas pessoas que acham que tem poder porque manda e desmanda e destrói as outras, né? Às vezes no estado policialesco, né? Em que qualquer coisa a polícia vai lá, prende, bate, joga na cadeia, né? Aquilo para dar moral a quem está em cima lá, para ninguém falar mal daquele governo e tudo. Mas Confúcio disse, isso não é poder. Né? Poder, ele vem do caráter moral e não do poder do cano do fuzil, não do poder militar. Então isso era política para Confúcio. O rei deveria ser respeitado não pelo que ele tinha, pelo poder de arma, mas pelo respeito dos seus cidadãos, pelo amor que ele tinha pelos seus cidadãos e os seus concidadãos com ele, ou súditos, né? E na religião, o que Confúcio falava? Confúcio não foi propriamente dito fundador de uma religião no sentido usual. Ele acreditava na força moral universal, tendo usado as expressões céu e vontade do céu para referir-se a essa força moral. Ele foi essencialmente um filósofo moral e não um filósofo metafísico. Quando um de seus alunos perguntou a ele sobre a adoração dos espíritos, ele retrucou: ainda não sabemos como servir aos homens e como poderemos saber como servir aos espíritos. Quando indagado sobre a vida além do túmulo, sua resposta foi: ainda não sabemos muito sobre a vida, como podemos saber muito sobre a morte? Então, Confúcio, ele não era muito assim chegado à metafísica, não, né? Geralmente ele se relacionava só ao plano humano mesmo, né? Não ia além da morte, né? Olha só o que ele diz para o aluno. Porque tem muitas pessoas também que se preocupam muito com o futuro, com depois de morrer, mas não se preocupa na atualidade, o que ele está fazendo, como ele está vivendo, o que ele está fazendo em prol do próximo, né? Nisso Confúcio está totalmente coberto de razão, né? O cara diz, como podemos saber, ainda não sabemos, quando o aluno chega e diz, como é que é a vida além do túmulo, o senhor sabe? Ele diz, ainda não sabemos muito sobre a vida, como podemos saber muito sobre a morte, né? Ora, se a gente não sabe nem como viver, como tratar o outro aqui na Terra, e nós já vamos saber como vai tratar o outro depois de morto, né? É um negócio mesmo sem graça, né? Sem graça. Muitas pessoas estão
muito preocupada com a vida além do túmulo e estão esquecendo a vida aqui, né, a vida atual. Confúcio nisso estava certo. Eu concordo com Confúcio. Né? E é interessante também que Confúcio jamais se apresentou como profeta de Deus, mas dedicou-se ao que ele pensava ser uma missão celestial. Ele não conferenciava sobre Deus como um ser descrito mediante proposições teológicas, mas a história mostra-nos que ele foi um homem voltado para as questões espirituais. Em período de tribulação, de tristeza e de busca, ele invoca o céu. Era dono de uma espiritualidade particular que não gostava de exibir diante dos homens. Na qualidade de homem piedoso, ele esperava poder resolver essa mesma atitude em outras pessoas. Segundo os entendidos do assunto, Confúcio foi um cristão antes de Cristo. Pensamento do nosso escritor aqui, né? Eu achei que também um texto aqui do ICP, o I Ching, né? I Ching trata-se de um livro de adivinhação que fora composto sobre os princípios da relação cambiante entre as forças de Yin e do Yang. Sua leitura depende da compreensão de 8 triagramas, né, e mais 64 hexagramas, de linhas unicamente quebradas ou não quebradas, as quais, para os seguidores originais, tinham um grande significado para aqueles que fossem capazes de desvendar a chave das mesmas. É bastante complexo e enigmático. Grande parte da cultura chinesa, desde as ciências naturais até a política, confia seus destinos a este livro. Investigam suas influências e as possíveis mudanças a que qualquer ser humano tende a enfrentar ao longo da vida. Não é raro ver em uma outra esquina da China algum indivíduo ou algum adivinho se preparando para realizar uma leitura nestes escritos. Apesar de constar na abordagem desta disciplina, a autoria de I Ching é conferida a Lao Tse, fundador do taoísmo, e não a Confúcio, que, aliás, consultava com certa frequência o referido livro. A obra ela continua assediada, pois ainda hoje alguns políticos chineses não são capazes de tomar alguma decisão sem antes consultá-lo. Esse livro ainda hoje é bastante lido na China. Meus queridos, Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo encontro, né? Até o próximo encontro e que Deus em Cristo ilumine as vossas mentes para a compreensão total do Evangelho. Paz do Senhor.